está. Querido e eterno Deus, eu acredito que a palavra desta noite ela é forte, ela é necessária, ela é importante. E os nossos corações precisam estar abertos para receber a semente da tua palavra. Neste momento eu libero o Espírito Santo de Deus para que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, ó Deus, para ouvir a sua voz. Muitos, Senhor Deus, escutam, mas não ouvem. Querido Deus, que o Senhor prepare o nosso coração para que a palavra do Senhor seja semeada e o nosso coração seja terra próspera, terra boa para absorver essa semente. Querido e eterno Deus, esteja conosco, nos direcionando segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Vamos ser assento, irmãos. Aí eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia e abri-la, por favor, no livro de Lucas. Glória a Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 16. Irmãos, na semana passada, no domingo, eu ministrei, falei com os irmãos sobre o inferno. Só que meu coração começou a aquecer alguns dias atrás, para que eu pudesse meditar e poder ministrar sobre o inferno. Eu estava indo para Minas Gerais, para a casa dos meus pais, e o Espírito Santo veio de uma maneira tão forte ao meu coração. E eu comecei a meditar sobre isso. E eu gostaria de compartilhar mais alguma coisa sobre aquilo que eu tenho estudado com os irmãos. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19. Se você encontrou, confirme dizendo amém. Eu quero que todos os irmãos que estiverem a sua Bíblia, porque hoje eu quero fazer uma ministração um pouco diferente. Eu quero fazer ela bem pausada, para que você entenda toda a força dessa doutrina. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias de forma regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa daquele homem que era rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para onde? Seio de Abraão. Para onde? Seio de Abraão. Seio de Abraão. Morreu também o rico e ele foi sepultado. Aqui não diz que ele foi levado ao seio de Abraão, mas que ele foi sepultado. E no Hades, na onde? Hades. Ergueu os olhos, ele quem? O homem rico. Ergueu os olhos estando em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritou dizendo: Abraão, meu pai, tenha misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que você recebeu todos os teus bens em vida e Lázaro somente mal, ou males. E agora este é consolado e tu está atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem vir daí para cá não podem, nem tampouco aqueles que querem ir daqui para lá também não podem. Disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que me mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunha, a fim de que não venham também para este lugar de tormento, de sofrimento. E a resposta de Abraão para ele foi: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. E ele disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum de nós que está morto fosse ter com eles, eles então se arrependeriam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Irmãos, Deus não nos criou para a morte. Na escola bíblica dominical eu ministrei aqui e eu comentei sobre isso. A morte é consequência do pecado. E naturalmente, depois do pecado, todos irão passar por ela. Hebreus capítulo de número 9, versículo 27. Está ordenado que todos devem morrer. Só que a morte não é o fim. A morte não é o fim. A morte não é um aniquilamento.
você vive 30, 40, 50 anos, depois que você para de respirar, deixou de existir. Não. O que a Bíblia Sagrada descreve é que há uma continuação. E essa continuação, ou é no seio de Abraão, aqui nesse texto, ou no Hades. E aí vai depender de uma série de fatores para você, aleluia, ir para o céu, para gozar de alegrias e favores eternos, ou você ser levado ao inferno. E o que é o inferno? Nessa descrição aqui, inferno é um lugar de tormento, de sofrimento, de dor. A nossa vida é rápida e passageira. Uns vivem 50, outros 60, uns vão aos 70 anos, mas a verdade é que essa terra aqui, a vida aqui nessa terra é extremamente finita. Ela acaba, ela chega ao fim. Mas a vida, quando ela chega ao fim aqui, não quer dizer que ela deixa de existir. Nós passaremos para uma nova dimensão. E aí eu pergunto para você, aonde você quer ir? Você quer ir para o céu? Você quer ir para o seio de Abraão? Você quer ir para aquele lugar onde Jesus disse, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou ter dito, vou preparar um lugar, e quando eu for, virei para que onde eu esteja, vocês estejam também? Ou você quer dar um pulo no escuro, e lá do outro lado, constatar de uma forma irreversível que existe um inferno, um lugar de sofrimento, um lugar de tormento. Porque, irmãos, como diz o pastor Cláudio Duarte, para ir para o céu é necessário fé. Aqueles que creem em Jesus, mas para ir para o inferno, não. Crendo ou não, o inferno ele é real. Ele existe. Ele faz parte do juízo e da justiça divina. Mas, pastor, Deus é um Deus de amor, Ele não vai me lançar no inferno. O inferno não foi criado para mim e para você. Não. Irmão Cleiton, por gentileza, abra sua Bíblia em Mateus capítulo número 25, versículo 41. Mateus capítulo 25, versículo 41. Mateus capítulo 25 e versículo 41. Oh, meu Deus. Às vezes nós queremos ter uma fé extremamente conivente, né, irmãos? O que é uma fé? É que nós queremos aceitar um Deus que morreu, um Jesus que morreu na cruz do Calvário e nos salvar, e não queremos acreditar no inferno. O irmão encontrou uma coisa, por gentileza. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, Mateus capítulo 25, versículo 41, está descrevendo quando há um julgamento sobre aqueles que, Jesus diz o seguinte, olha, à direita vai ser colocado os cordeiros, as ovelhas, e à esquerda os bodes. E quem são os bodes? São aqueles que Jesus disse, eu estive preso e não me visitaste. Eu estive com fome e não me deste de comer. Eu estive nu e não me vestiste. E porque esta pessoa não fez o bem, Jesus disse, o lugar desta pessoa será com o diabo e seus anjos. E aonde o diabo e seus anjos vai passar a eternidade? Então o inferno não foi feito para nós. Ele foi feito para Satanás. Só que o homem, com o seu comportamento, com as suas escolhas, com as suas atitudes, que caminha a passos largos para lá. É o homem que vai com as suas escolhas. É o homem que decide ir a esse lugar. Nós lemos em Lucas capítulo 16 que o inferno é um lugar de tormento. Jesus, eu citei aqui a semana passada, que ele fez mais menções ao inferno do que ao céu. E como que Jesus descreveu o inferno? Por gentileza, vou pedir para a nossa irmã Paulinha abrir a sua Bíblia, irmã Paula, em Mateus capítulo 8. Não, Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Não encontrou? Por gentileza, vamos ler.
escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus diz em si: o seu olho se escandalizar, arranque. Se a sua mão te fazer pecar, corte. Claro que Jesus não está ensinando a automutilação. O que Jesus está querendo deixar claro é que a perda de um membro, comparado ao sofrimento do inferno, é infinitamente menor. É isso que Jesus está dizendo. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, lá do Jardim Capivari, o pastor Danilo, e alguém mandou um vídeo para ele, de um rapaz que foi assaltar uma farmácia. E o rapaz entra na farmácia para assaltar, e eu não sei se é vizinho, não sei quem é a pessoa, acho que está completamente revoltado. Quando vê o indivíduo entrar para assaltar a farmácia, ele chega rapidamente, tira um facão, e ele dá umas facãozadas naquele indivíduo, naquele assaltante. E uma das facãozadas bateu na mão. E aquele rapaz sai correndo e a mão dele cai no chão. Mesmo assim, pegaram ele, aquele indivíduo, aquele ladrão, colocaram ele no chão, e alguém chega perto e está filmando, e ele só está com o cotoco e com a mão no chão. O texto aqui diz o seguinte: imagina a dor que aquele rapaz estava sentindo. Eu nunca perdi o membro, graças a Deus não. Eu venho da roça, e lá na roça eu vi pessoas trabalharem, os irmãos que vieram da roça sabem que quem trabalha com cortar cana, tem uma máquina lá que muita gente ficou amputada porque ia colocar cana naquela moenda, e a moenda puxava o braço, puxava a perna. Dizem que é uma dor terrível. Mas Jesus diz o seguinte: comparando a dor da perda de um membro com ser lançado no inferno, é melhor que você perca o membro e vá ao céu, tenha certeza da sua salvação, do que com todo o seu corpo você seja lançado no inferno. Continuando ainda falando sobre a questão do inferno, vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 12. Irmão Fernando, por gentileza, se você encontrar esse texto, Mateus capítulo 8, versículo 12. Os filhos do reino serão lançados nas terras exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Primeira característica do inferno: trevas exteriores. O que é trevas? É o quê? Irmão Moisés, apaga a luz, por favor. As ruas. Pode acender. Isso é trevas. Só que os irmãos separaram que as trevas, a escuridão aqui, nós poderíamos ter alguns vagos de luz. O texto diz que é trevas exteriores. Só que, quando nós vamos continuar na sentença, diz que lá tem fogo que consome. Quando você acende um fogo, naturalmente o fogo traz o quê? Luz, não é isso? Mas o inferno é fogo e trevas. É escuridão. É um lugar que não se enxerga. O texto diz assim, versículo 12 ainda: e os filhos do rei serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto. O que é pranto? Choro e ranger de dentes. Eu não vou fazer uma pergunta para você, você não precisa responder. Qual foi o momento de maior dor que você já passou? Eu sei. Foi o dia que eu tive uma cólica de mim. Irmãos, já foram 3 vezes que eu tive esse problema. Que coisa infernal. Parece que alguém está enfiando uma faca nessa região aqui, e você senta, não dá jeito, você levanta, não dá jeito, você vai para a direita, não tem jeito. As mulheres que tiveram filhos, às vezes a dor do parto é muito grande. Eu conheço mulheres que no parto não sentem dor. A minha cunhada mesmo, a minha concunhada no parto, ela não sente dor. É uma coisa estranha, isso é uma realidade. Então, por isso que eu faço essa pergunta. Os homens, qual foi o pior momento? Eu entendi assim, que lá é um lugar onde a dor é tão grande que há ranger de dentes. O que é ranger de dentes? Antigamente, não havia anestesia. Para você entender um pouco o conceito que o autor está dizendo aqui. Antigamente não havia anestesia. E quando alguém ia para uma batalha, enfrentar uma guerra,
e naquela guerra com espadas, e um certo membro era machucado, por exemplo, a minha mão era machucada, se a minha mão não fosse amputada, ou meu braço não fosse amputado, eu poderia morrer por causa de uma hemorragia. Não havia anestesia. O que faziam então? Pegavam um pedaço de pau, um pano, e a pessoa batia em cima. Só que às vezes o instrumento para cortar a parte do corpo não era tão afiado. Então era uma, duas ou três pancadas. Os irmãos estão entendendo? E por que colocavam alguma coisa entre os dentes? Porque se colocasse a língua, decepava a língua, cortava a língua. A dor era tanta. E Jesus disse que o inferno é um lugar onde trevas exteriores, choro e ranger. Você está entendendo o que Jesus disse que é melhor você perder parte de um órgão, mas ser salvo, do que ter todo o seu corpo e ser lançado no inferno? Note, quem disse essas frases, sentenças, não foi Paulo, não foi Pedro, foi o próprio Jesus. Por gentileza ainda, vou pedir para os irmãos, nosso irmão Darlan, por gentileza, irmão Darlan, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 42. Mateus 13 e 42. Por gentileza. Os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus está falando aqui uma parábola do joio. E ele está explicando o que é a parábola do joio. E quando ele explica a parábola do joio, você já ouviu essa parábola, de um homem que plantou trigo, e alguém semeou o joio, e ele não poderia colher o joio, porque se ele tirasse o joio, ele danificava o trigo. Era necessário que crescessem juntos, para que na consumação dos séculos viessem os anjos e arrancasse o trigo, e arrancasse o joio, e desse destinos diferentes. Aqui, irmãos, nós estamos dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja, eu não posso olhar para o nosso irmão Moisés e falar: o irmão Moisés é trigo, o irmão Cleito é joio. Sai daqui, Moisés, sai daqui, Cleito. Moisés, Isaac, sai daqui que você é joio. Darlan, fica aqui que você é trigo. Eu não posso dizer isso. Porque dentro da igreja, eu acredito que todos aqui são trigos, lutando pela sua salvação. Quando eu falo lutando, é confiando no sacrifício de Jesus. Porém, existe muito joio dentro da igreja. E quem vai fazer a colheita final? Não é o pastor, é o anjo do Senhor. E eles serão lançados aonde? No mesmo lugar que os trigos? Não. No inferno. No lugar que tem choro e ranger de dentes, sofrimento. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Os irmãos estão entendendo como o negócio é sério? Você se lembra que lá em Lucas, o texto diz assim, que o rico está lá no Hades. E o que é Hades? Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego. Estou falando do Novo Testamento, eu vou falar sobre o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. E existem algumas palavras no grego que definem determinadas situações, lugares. Hades é um lugar, vou dar um exemplo, preste atenção no que eu estou dizendo para você não se perder. Hades é um estágio onde a pessoa morre e é levada para lá. A pessoa sem Jesus. Mas o Hades não é o inferno propriamente falando. Porque Jesus fala uma palavra no hebraico chamada Geena. O que é Geena? É aquilo que é chamado lago de fogo. Lago de fogo está em Apocalipse capítulo 20, onde o texto lá diz que o inferno e a morte serão lançadas no lago de fogo. Ou seja, a pessoa morreu sem Jesus, é levada ao Hades, que é um lugar que ela está sofrendo, padecendo,
e ainda será lançada em um lago que arde com fogo e enxofre. E esse Hades, e esse lugar que arde com fogo e enxofre, não é um lugar passageiro. É um lugar onde a Bíblia diz que eterno, sofrimento eterno. Você gostaria de ir para um lugar desse, irmãos? É claro que vou repetir novamente, irmãos, cada um de nós temos uma noção de dor, de sofrimento. Cada um de nós temos isso. Eu, por exemplo, eu já queimei algumas partes do corpo. Estou dizendo de fogo natural, não sei você. Irmão, eu nem em Minas Gerais, não sei, irmão, contigo. Nós era moleque, e moleque é uma coisa terrível. Moleque é uma coisa. A gente era moleque, a gente tinha o costume de pegar o plástico e rolar num pedaço de pau, principalmente nesse mês de junho e julho, que é noite quente, fazia uma fogueira e colocava ali, depois que aquele negócio começava a queimar o plástico, ele saía jogando. E aquelas borras de plástico caíam nos lugares. E onde caía, pegava fogo. E nem sempre chegava onde nós queríamos. Às vezes caía na onde? No pé, na mão ou no outro. Cara, queimaduras, e aí os médicos dizem que existe queimadura de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, e cada uma tem uma intensidade de dor. Mas o texto aqui não diz que é uma dor no corpo, porque aqui o corpo já foi consumido. Aqui é no corpo espiritual, na alma. E esse sofrimento não é um sofrimento que pode ser amenizado. Porque hoje, se eu sinto uma dor, eu vou no médico, eu peço um remédio para o médico. Se a dor é pior, eu peço uma morfina, alguma coisa assim. Agora aqui não. A pessoa sentirá uma dor e não haverá alívio. Vai sentir dor e não vai haver um momento de passar essa dor. Pastor, mas o senhor não está sendo muito duro? Não, porque foi Jesus que disse. Então, se pregando o Evangelho é tão fácil, esquecendo daquilo que Jesus ensinou que é tão duro. Meu Deus, Glória a Deus. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Aleluia. 42 e 48. Qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que ele colocasse no pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é que entres na vida aleijado que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Irmão, preste atenção. Nós pentecostais pregamos muito sobre estarmos preparados para encontrarmos com Jesus. Nós falamos muito sobre isso. Que Jesus está às portas, que Jesus está voltando, que Jesus vem, etc, etc. E é claro que isso é uma doutrina bíblica e nós devemos pregar. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, e não me responda, que é uma pergunta retórica. Se Jesus não volta hoje, você pode encontrar hoje com a morte. E você está preparado para passar para a eternidade? Porque, meu amado irmão, nós não sabemos quando vamos morrer. Você pode envelhecer com seus cabelos brancos. Na funerária tem caixão grande, caixão pequeno. Todos os dias anuncia pessoas que morrem. Crianças, adolescentes, jovens. Nós nunca imaginamos que vamos morrer, né? Nós vivemos como se nós nunca fôssemos morrer, mas a morte é uma realidade. E a questão não é ser somente uma realidade. E depois? Paulo disse, se nós esperarmos essa vida, nós seremos o mais miserável. Se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida. E aí, Jesus, vamos continuando aqui, olha. Tendo duas mãos, isso para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. O que é o bicho não morre? O que é bicho não morre? É a consciência. Você já fez alguma coisa errada? É uma pergunta. Você já fez alguma coisa errada?
e quis resolver, sabia. Eu me lembro uma vez que eu estava indo para a igreja, presta atenção, eu era adolescente ainda, comecei a ir para a igreja. Isso aconteceu comigo, irmãos. E eu sempre fui muito nervoso, muito nervoso, muito nervoso. O Evangelho, Cristo, o Espírito Santo me acalmou. Mas eu estava indo para a igreja, tinha uma menina de mais ou menos uns 11 anos, e ela ia junto comigo e ela ia me atormentando. E eu ia na frente e ela me xingando. E eu nunca tive o sangue bom. Eu me lembro que essa menina chegou perto, mas eu lhe dei o tamanho de um soco. Eu tinha uns 15, 16 anos, meu irmão, quando o soco pegou na cara, eu dei um soco, bem dado. Ela caiu no chão, caiu apagada. Eu falei, matei. Como que eu vou explicar isso? Corri para minha casa, cheguei em casa, olhei para minha mãe e meu pai e falei, matei. Pensei comigo, mas não falei nada. Peguei minhas coisas, saí andando, falei, se eu matei aquela menina. Aí eu comecei a pensar, não devia ter feito aquilo. Mas foi o tamanho do soco, mas foi o tamanho do soco. Eu falei, matei a menina. Eu tenho 16 anos, eu vou para a cadeia, da cadeia. Aí começou a passar um filme na minha cabeça. Mas eu não deveria ter feito isso, eu tinha que ter ficado mais calmo. Eu me lembro que depois, quando deu às 10 horas, eu voltei para casa, só que ninguém sabia, só eu, ela e os irmãos da igreja. E quando eu cheguei, os irmãos da igreja disseram, Rafael, graças a Deus, a menina foi só um susto. Ela só desmaiou, voltou também. Mas eu era um moleque também, inconsequente, completamente inconsequente. Mas aquela atitude minha poderia ter destruído toda a minha vida. Então, quando a pessoa realiza algo de uma forma inconsequente, aquilo vai ficar perturbando ela dias após dias. Até que ela consiga resolver. O ser humano usa uma frase dizendo assim que o tempo cura tudo. Não é que o tempo cura, é que o tempo vai esquecer. Mas o texto aqui diz que lá ninguém esquece. O bicho queima. Imagina a pessoa sofrendo e lembrando os cultos. A pessoa sofrendo e dizendo, a minha mãe estava na igreja, eu estava na igreja. O pregador pregava, por que eu não fiquei firme no Evangelho? Por que eu cedi ao pecado? Por que eu abandonei a igreja? Por que eu não resisti mais um pouco? Isso não é só uma frase que virá em momento, vai continuar. E o fogo queimando, ranger de dentes, trevas exterior. Tem gente que tem medo escuro, tem gente que para dormir tem que acender uma luz. A minha mãe fala que se ela não acender a luz vai dar uma fobia, ela é terrível. Então tem gente, minha mãe tem quase 80, tem 73 anos, ela fala que se ela tiver no escuro da fobia. Agora o texto diz que trevas exteriores. Mensagem figura, né, irmãos? Mas a nossa fé deve estar no sacrifício real que Jesus fez na cruz do Calvário. A sua esperança, a minha esperança, a minha fé e a sua fé, não é que nós seremos lançados lá. Pelo contrário. Nós acreditamos que se Jesus volta, a trombeta toca e nós somos arrebatados. Nós acreditamos que se passarmos pela morte, o nosso corpo cai aqui, e os anjos do Senhor vêm para nos receber e nos levar a encontrar com aquele que vive e reina eternamente. Mas, meu amado, e se você não tiver preparado? Porque nenhum desses textos que eu li aqui, nenhum deles, fala de uma vida perversa, irmãos. Não fala de vida perversa. Fala de pessoas que não seguiram o Evangelho de Cristo Jesus. Se coloque de pé neste momento. Aleluia. Aleluia. Jesus, em Mateus capítulo 5, ele faz, é tão interessante, em Mateus capítulo 7, 5, até o verso capítulo 8, ele dá alguns ensinamentos. E ele sempre faz um paralelo. Os irmãos estão me ouvindo ainda? Amém? Jesus sempre faz um paralelo. Ele fala para nós edificarmos a nossa casa na onde? Na rocha. Porque se você edifica a sua casa na areia, vem os ventos e a derruba. Jesus disse isso. Jesus fala para nós porfiarmos, lutarmos para entrar por um caminho estreito. E não entrar no caminho largo que conduz à perdição. Então Jesus ele ensina tanto o caminho de salvação, de bênção, mas ele também fala, cuidado. Não vão todos para o mesmo lugar. Mateus capítulo 7, versículo 23. Alguém chega para Jesus e fala, Jesus,
no teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, no teu nome fizemos a tua obra. E Jesus disse: nunca vos conheço, apartai-vos de mim. Meu amado irmão, a escolha é minha, a escolha é sua, porque a salvação está sendo ofertada a todos nós. Os irmãos estão entendendo? Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por mim, enfrentou o Calvário com você, para que nós tenhamos vida abundante, vida eterna, uma vida plena. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração. Amado Deus, a tua palavra nos fala de bênçãos, de promessas de felicidade, mas o Senhor também nos alertou, Senhor, sobre um lugar terrível de sofrimento e de perdição eterna. A tua palavra fala sobre o inferno, que é descrito como um lugar de tormento, um lugar onde haverá ranger de dentes, trevas exteriores, um lugar, ó Deus, onde o sofrimento não acaba, um lugar onde a dor não deixa de existir. Senhor Deus, nós não queremos ir para esse lugar, nós queremos usufruir daquilo que Jesus conquistou para nós, tendo a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Aguardamos ansiosamente o retorno do Senhor Jesus. Mas se porventura tivermos que passar pela morte, nós queremos ser recebidos pelos anjos do Senhor e levado, ó Deus, à sua santa presença e destinado, ó Deus, a um lugar de paz, a um lugar de amor, a um lugar de alegria, a um lugar, Senhor Deus, aonde nós iremos usufruir daquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Querido e eterno Deus, a tua palavra nos apresenta o inferno, que é um lugar real. Não é, Senhor Deus, um estado, não é, Senhor, um conto de carochinha, um lugar real, aonde há aspectos descritos na tua palavra de lugar terrível. A igreja do Senhor não irá passar lá. Eu lhe peço, Espírito Santo, nos conscientize e nos leve a uma vida de santidade e de uma entrega plena ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Irmãos, tem uma salva de palmas para o Senhor Jesus, a palma do Senhor. Eu sei que a palavra é dura, toda a palavra é a palavra de fogo que glorifica, né? Então avança. Mas eu quero que os irmãos tenham consciência dessa mensagem. Escola Bíblica Dominical amanhã, nosso irmão Darlan vai estar ministrando a Escola Dominical. Amanhã é sobre o problema da mentira. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, irmãos. Cuidado. Seja na Escola Bíblica Dominical, domingo do Senhor, venha participar de uma manhã abençoada, e à noite nós retornaremos aqui louvando e exaltando o Senhor. Amém? Irmãos, só lembrando aos irmãos, o nosso irmão Darlan ainda não fez o comunicado, mas depois vai fazer, já foi encomendada a laje, né? Já foi encomendada, já foi feita a primeira, já pagou a primeira parcela, graças a Deus. Nosso irmão Cleucir já entrou em contato com o rapaz, ele já veio, tirou as medidas, e provavelmente daqui a 8 dias já vai estar trazendo a laje, e nós, a partir de segunda, 8 dias, né? Vai trazer a laje, e se Deus quiser, dentro de pouco, a frente da nossa igreja vai estar tomando forma. Amém? Estenda as suas mãos neste momento, o amor de Deus nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o doce Espírito Santo esteja com todos nós e todos digamos juntos. Amém. 1, 2, 3. Glória! Dê uma salva de palmas para o Senhor. Não sai sem antes do Espírito Santo. Por favor, de nossa parte, Senhor.